A edição do novo Plano Diretor de São Luís do Maranhão e o combate ao déficit habitacional é uma preocupação constante do setor da construção civil. E para tratar destes e outros assuntos, nós convidamos o presidente do Sinduscom Maranhão, Fábio Naus. Seja bem-vindo ao Legal e Atual, doutor Fábio. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor Fábio, o São Luís do Maranhão é uma cidade em crescimento. E por ser uma cidade em crescimento, em que pese histórica, nós temos uma preocupação com para onde a cidade vai crescer, porque afinal das contas nós moramos numa ilha. E agora já tem algum tempo que se arrasta o novo plano diretor da cidade. E nós temos notícia de que isso está finalmente chegando aos finalmente, como a própria palavra diz. Como é que o Sindicato da Construção Civil está vendo essa definição do novo plano diretor de São Luís? Bem, quero desejar sucesso, né? Essa nova etapa do Legal e Atual. E dizer que você falou em crescimento, crescimento desordenado, e isso muito nos incomoda. 66% da construção, do setor da construção, está na informalidade. Então, você imagina que nós representamos 34% dos que estão formais. E as dificuldades que são para nós tirarmos as licenças e alvarás e licença ambiental e tudo que é necessário e cumprir as legislações, quando tem 66% que não cumpre nada disso e vai tomando conta e vai fazendo invasão e vai chegando mais para cá, porque os maiores serviços de saúde, de educação e de ofertas de emprego estão na capital. Então, isso cada vez potencializa mais. E nós temos essa lei desde 1992, que é o uso e ocupação do solo, que é essa que nós estamos terminando a discussão lá dentro do CONCID, que é o Conselho das Cidades. Então, vamos ver aí, são 33 anos, né, que nós estamos aí, a idade da minha empresa, da minha construtora. Então, assim, você fica imaginando como que o mundo todo se atualizou durante essa época. Todas as legislações mudaram e você ainda continua com a mesma legislação de 1992. E aí nós estamos chegando aí, finalmente, nós temos aí 2 reuniões ainda do CONCID, que é um conselho das cidades que é amplo, é plural, são 31 cadeiras e várias entidades dos empresários, dos empregadores, da sociedade civil, do poder estadual, do poder municipal, e é discutido. Minha única, vamos dizer assim, reclamação que eu poderia dizer é que lá deveria ser muito mais técnico e é muito politizado. E isso traz esse atraso também nessa discussão, no avanço da discussão. Esse último capítulo, nós estamos aí desde agosto de 2023, ou seja, mais de 2 anos que nós estamos discutindo essa atualização. Houve a atualização do macrozoneamento, que é o que se chama efetivamente de plano diretor. Para o mais leigo, vamos dizer assim, é o que é zona rural e o que é zona urbana. Isso nós tivemos uma atualização há 2 anos. Só que isso são os mapas dizendo o que é rural e o que é urbano. Mas o que define, o que se pode fazer ou não em cada lugar é o uso e a ocupação do solo, que tem mais de 100 capítulos e que estão sendo discutidos e chegou finalmente nessas duas reuniões, que é uma hoje à tarde e a outra no dia 18 de 11, e que vai chegar ao finalmente para se passar para as audiências públicas. Doutor Fábio, São Luís, por ser uma ilha, né, durante muito tempo se discutiu até qual andar pode construir. Nós tivemos uma pequena evolução tempos atrás, mas a gente observa pelo mundo outras capitais que são em ilha com prédios bem mais altos do que nós temos aqui. Tem algum indicativo de evolução nesse sentido? Vai aumentar? Esse é um outro estigma que foi criado dentro dessa discussão do uso e ocupação do solo, de gabarito, de tamanho. Só se fala disso. Porque os empresários da construção querem elevar para 30 andares. Não é que a gente queira elevar para 30 andares e nós nunca fizemos essa proposta. Mas, por exemplo, São José de Ribamar acabou de atualizar a sua lei e lá nós podemos fazer 90 metros, que dá 30 andares. E outras zonas lá vai até 60 metros, que dá 20 andares.
Mas o importante que eu acho é a gente discutir o urbanismo, porque por fundação nós temos tecnologia tranquila para poder fazer prédios de 50, 60, de quantos andares nós quisermos. Aí entra aquela discussão, e o vento, vai parar com o vento, vocês vão acabar com a orla, isso é totalmente, para a gente, inenarrável, né? Vamos dizer assim. É fora de contexto. É fora de contexto e é colocado isso, repetido várias vezes, e a gente imagina, por exemplo, um exemplo bem claro agora, na litorânea. Ela está passando por 3 municípios, Passo do Lumiar está atualizando também sua legislação lá, mas São José já atualizou. Eu já vou poder fazer na litorânea 30 andares na área de São José de Ribamar, enquanto aqui em São Luís eu não vou passar de 8 andares, né, na nossa litorânea. Fora que tem uma série de outras vertentes que precisam ser discutidas, né, saneamento, mobilidade urbana, que é necessário a gente ver como um todo uma cidade. A cidade ela vai ter seu dinamismo e tem suas características. Então, ninguém quer aumentar em qualquer lugar ou aumentar por aumentar. Quando você faz uns prédios mais altos, você diminui o tempo de deslocamento das pessoas, você consegue concentrar mais os investimentos para perto do setor urbano, vamos dizer assim, e você consegue que a própria mobilidade das pessoas... Que tempo eu fico em casa? Quanto tempo eu me desloco para eu ir para o meu trabalho e volto? Quanto é que eu perco? 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ou meia hora? Tinha muita gente que almoçava em casa, hoje já não almoça, porque já tem um trânsito muito pesado. E isso a gente tem que realmente analisar como um todo e saber quais as áreas. Por exemplo, falo muito do São Francisco, porque o São Francisco ainda pode se fazer apenas 6 andares. Por que a gente não elevaria o São Francisco, que é uma área que está bem ali na boca do centro histórico, está bem aqui na efervescência e que teve uma desaceleração na sua habitação nos últimos anos? Então, essa coisa, discutir tecnicamente, é que eu acho que é mais importante. Aí, se passarmos para a habitação de interesse social. Nos últimos anos, temos feito muito mais em São José de Ribamar e Passo do Lumiar do que em São Luís, pela falta de local no uso e ocupação do solo para que eu possa conseguir construir habitação de interesse social. E aí eu venho. Se nós temos um maior déficit habitacional e nós temos uma população que, sim, almeja sair do aluguel há muito tempo, por que nós estamos cada vez construindo mais longe? Eu só posso construir hoje essa habitação numa nesga ali do Turu, que é pouca, e do lado do Santa Bárbara. Então, assim, aí as pessoas, por que vocês estão fazendo tudo lá para o lado da Expoema? Porque é onde a lei permite, é onde vamos encaixar com o orçamento da Caixa Econômica. Mas poderiam ter outras áreas. E eu falo muito aqui, por exemplo, Anil, na frente da UFMA e outros lugares, mas citei 2 aqui. Olho d'Água, Araçagi. O Olho d'Água já entraria para o mais alto nível. Mais alto nível que digo da incorporação do preço do ticket médio mais alto, como é a Península, como é a Ponta da Areia. Mas seria um bairro planejado, já que ele tem as vias maiores, tem os lotes maiores. E que era isso que eu ia dizer ainda agora, quando você sobe mais o prédio, você aumenta os afastamentos. Então você não vai deixar com que o vento passe, que essa conversa que disseminaram aqui. E eu acho que é importante, é isso que eu digo, eu não sou o técnico certo para estar discutindo isso. Por isso, o Sinduscon tem 2 técnicos que nos representam no CONCID. O Roberto Furtado é uma das pessoas que eu tenho maior consideração, já foi secretário de urbanismo aqui durante vários anos, e é um técnico que nos assessora bastante, a Nayane, a Carol, elas nos assessoram muito para que a gente leve propostas e que para a gente discuta o técnico da coisa, mas é discutido muito lá dentro, é política, é muito politizado o Conselho. Então, isso fica até difícil para a Prefeitura avançar também nessa proposta. E aí nós temos muitos gargalos nessa coisa. Essa discussão lá tem sido muito travada, mas como se chegou a uma meta, existe uma meta, até porque o CONCID vai mudar de composição. O governo, esse CONCID, ele é formado através do Ministério das Cidades, que tem um conselho, que dita as normas. E esse mandato nosso tinha sido prorrogado nos últimos anos. Então, nós temos agora uma expectativa, já houve a eleição, da nova composição do Conselho. Você imagina nós voltarmos com toda essa
discussão para trás de novo, porque vai entrar uma nova composição do Consídio. Não tem quem aguente. Doutor Fábio, sobre essa nova composição e o desenvolvimento dos trabalhos a partir daí, nós vamos falar no próximo bloco. O Legal e Atual volta já. Você já conhece a Space Pet? Venha nos conhecer. Estamos localizados na Avenida dos Holandeses. Temos setor de banho e tosa, com produtos de qualidade. Transporte com segurança e praticidade. Temos consultas veterinárias, com atendimento especializado. E o principal, carinho em cada detalhe. Além de também uma farmácia completa, com variedade de medicações, ações e petiscos. Temos um compromisso com o bem-estar e segurança do seu pet. Vem para a Space Pet. Faça o seu evento com a Gerasol, empresa com mais de 30 anos de mercado e excelência em palco, som, iluminação, painéis de LED e muito mais. A Gerasol atende eventos sociais e corporativos em todo o Maranhão, com equipamentos modernos e uma equipe qualificada para fazer do seu evento o maior sucesso. Entre em contato com a Gerasol no número 98 98887 9555. O Legal e Atual está de volta em estúdio com o presidente do Sinduscom Maranhão, Fábio Naus. Doutor Fábio, essa nova composição do Conselho traz novos técnicos? Tem uma quantidade maior de técnicos para tornar mais técnica essa discussão? Tanto essa quanto a nova, elas poderiam ter se as entidades, se os órgãos colocassem mais técnicos. Mas, na minha visão, vai continuar a mesma coisa, porque trocou-se 6 por meia dúzia e depende muito das cabeças que estão comandando as entidades. Eu digo assim, ó, a gente tem o CAU lá que leva técnicos, nós temos o Sinduscom que leva, a Federação das Indústrias leva, a ADEME leva, mas assim, muitas daquelas entidades, elas são muito politizadas. Então a gente passa, e eu não acho errado, é porque não existem muitos fóruns para você discutir esses problemas da cidade. Mas lá não é para local para eu estar reclamando que não tem água, não tem esgoto, porque aqui está mais poluído do que Cubatão. Aí são discussões assim efêmeras que ficam lá muito tempo, e quando é para a gente discutir uma coisa que é eternamente técnica de você discutir gabarito, tamanho de avenidas, tamanho de calçadas, para você discutir operação urbana, que é uma coisa que muita gente não entende, né? Então, assim, fachadas ativas que estão nessa nova proposta, porque funciona dessa forma. A prefeitura confecciona uma proposta e envia para o Consídio. É essa proposta que nós estamos discutindo lá no Consídio para gerar um relatório e o prefeito enviar para a Câmara decidir. Mas eu vou lhe dizer que eu acho que uma das medidas que você está adotando no Sinduscom vai ajudar sobremaneira a chamar atenção para essa discussão, que é a TV Sinduscom, que um projeto empreendedor, novidadeiro, que a sua administração está embrionando. E que, se vier a se efetivar, vai poder chamar a atenção não só do poder público, mas de toda a sociedade. E eu queria que o senhor conversasse conosco um pouquinho a esse respeito. Olha, há muito tempo eu tinha vontade de ter um canal de mais comunicação, de mostrar mais o tamanho e a pujança de nossa indústria. E eu fui procurado por Márcio Fontinhas, que é um amigo meu também de infância, e que me mostrou um grande projeto e eu aprovei na mesma hora e não é se for acontecer. Ele já está viabilizado e ele será lançado no dia 21 de novembro agora, numa grande feira da construção chamada Fest Imóveis, que nós estaremos realizando lá no Shopping da Ilha. Eu espero ser convidado, inclusive, para participar. Você é convidado como um grande investidor para ir comprar lá uns 2 imóveis. Quem me dera que eu tivesse condição. Mas me fale a respeito desse, para mim, um grande feirão, mas para vocês uma festa da construção civil. Só voltando aqui rapidamente à televisão, dentro deste projeto da TV Sinduscom, que vai mostrar toda essa pujança de nossa indústria, nós temos um projeto que há muito tempo vem batendo na minha cabeça, que é deixar em memória, gravado. Eu muito me inspirei na Mavan, né? O Museu de Audiovisual ali do Joaquim Aico. Grande abraço para nosso amigo Joaquim Aico. Eu estava até com ele sábado, é um grande amigo, incentivador. E ele tem. E eu me inspirei
quando eles fizeram aquele de Haroldo Tavares, que eu fui conhecer a história de Haroldo Tavares, que a gente não viveu aquela época, né? Já éramos muito crianças, ainda não tínhamos vivido, e eu fui saber de tudo que foi feito por ele, inclusive criar o aterro do Bacanga, criar o Anjo da Guarda e outras demais, esse anel viário. Então, assim, aquilo ficou gravado e eternizado e eu pude conhecer. Então, o que eu vou querer? E pedir para o Márcio Fontinhas, que está na frente disso, fazer comigo. Eu quero deixar um legado de uma gravação dos nossos grandes empresários, de como foi que ele começou, como foi as dificuldades, as facilidades, como é ser empresário, como são essas empresas nossas que passam de 50 anos e a gente quer deixar isso lá nessa TV Sidusco eternizado para que você faça uma busca e você saiba quem é tal e tal empresário, porque a gente é muito criticado. Cada um em sua contribuição, né? Isso, exatamente. Só registrando que o Haroldo Tavares, ele, sem dúvida, tem uma importância enorme para São Luís e para o estado do Maranhão, mas registrando que ele era secretário de um grande governador, um idealista, um futurista, chamado José Sarney, para quem eu gostaria de mandar um grande abraço. As ideias desenvolvimentistas de José Sarney e executadas por Haroldo Tavares deram o pontapé inicial para o crescimento da nossa capital. Inclusive lá, nesse da Mavan, tem muitos depoimentos do Zé Sarney, né? do presidente Zé Sarney. E assim, também pude conhecer como foi que ele diz que ele tinha 35 anos e que ele começou a chamar os jovens que tinham exponencial conhecimento para poder também administrar junto com ele. Eu acho que aquilo fez uma grande diferença. Diferença porque pensaram efetivamente o Maranhão para 50 anos. Maranhão para o futuro, exatamente. Para o futuro. Então, isso é importante. É importantíssimo esse registro histórico, mas eu tenho uma preocupação muito grande. O Brasil vive um déficit habitacional sem precedentes. Porém, o governo Lula... Fernando Henrique deu o pontapé inicial. O governo Lula, desde o primeiro governo, tem trabalhado no sentido de combater o déficit habitacional. Passou também recentemente pelo Temer, pelo Bolsonaro e agora, pela Dilma e agora no Lula o combate ao déficit habitacional. E o Sinduscon tem uma participação efetiva dentro desse combate. A construção de novas unidades e unidades que sejam realmente habitáveis é um processo natural e que vocês ajudam a construir. Qual é a participação efetiva do Sinduscon nesse contexto? Na verdade, é desde 2009 que foi lançado Minha Casa Minha Vida e foi no governo de Lula. E é um dos programas que ficou efetivamente de governo e que a gente pode atestar que funciona na prática, né? Porque quando a gente vai entregar aquela chave ali, a gente vê a realização do sonho da casa própria e de você poder realizar. Só aqui no Maranhão, nós já entregamos mais de 200 mil unidades durante esses anos, né? Tanto do faixa 1, que é aquele de mais baixa renda, para quem ganha até 2 salários mínimos e é sorteado pelas prefeituras e pelo governo do estado, quanto esses que a gente vende. A gente é líder de mercado no Nordeste como um todo, na venda daqueles apartamentos de 2 quartos, né? Que a gente chama de faixa 2, alguns de 1,5, outros faixa 2, mas são de pessoas que ganham entre 3 e 6 salários mínimos. E isso aí, qual é o grande mote? É o subsídio que é dado pelo governo federal, que chega até R$55 mil. Ou seja, num apartamento de 240 mil hoje, mais ou menos, você pode ter um desconto de até 55 mil. Em média, ele fica uns 40 mil, porque é feita uma conta da sua idade, se você tem filho, se é casado, se não é, e é feito aquele subsídio. É um sistema que faz, mas aquilo faz com que sua prestação caia de R$800 para 450, para 500. Então, isso permite, sim, que a pessoa possa comprar seu primeiro imóvel, possa sair do aluguel, porque geralmente ela está pagando um aluguel ali de 1.000, de 1.200 e ela cai para uma prestação de 500 para uma coisa que é sua. E aí você está me fazendo essa pergunta, eu estou com a grande expectativa do lançamento do cheque na mão, que é um subsídio adicional que o governo do estado do Maranhão vai proporcionar a qualquer um maranhense, né, que queira comprar seu apartamento, dando a entrada de R$20 mil para cada um. Serão 10 mil cheques de 20 mil, ou seja, 200 milhões que o governo vai colocar nesse programa, e ele deve aumentar em 40% a oferta de imóveis nossa neste segmento do faixa 2. E isso
é um número tão significativo e tão importante, não para as empresas, mas para as pessoas que estão indo comprar, porque só 28% das pessoas que a gente leva até a Caixa Econômica conseguem realizar esse sonho, porque não tem o dinheiro da entrada, que gira em torno de 20 a 30 mil. O governo entrando com esses 20 mil, que ele vai dar às pessoas físicas, ele vai solucionar um grande gargalo que nós temos e vai fazer com que a nossa indústria cresça bastante nos lançamentos, nos empregos, vai aumentar bastante e vai oportunizar a você ter seu primeiro emprego. Então, nós teremos aqui 55 imóvel, mais 20. não primeiro emprego. Seu primeiro imóvel, exatamente. Teremos aqui 55 mais 20, ou seja, 75 mil, teoricamente, de subsídio para um apartamento de 240. E é o primeiro imóvel. Depois, normalmente, ele pode comercializar e ir crescendo dentro Este é o grande né? mote de muita gente que critica, mas se você for analisar os condomínios que são feitos hoje por nós, eles têm toda uma área de lazer, eles são mais compactos, claro. É o preço que cabe ali. É um imóvel de início de uma vida. De um início de uma vida. Você está casando, mas você tem toda uma infraestrutura, inclusive com área de lazer ampla, com área de... o nosso tem até supermercados, mini mercados, tem uma série de comodidades para que você se sinta ali, você pode sair para trabalhar, sua família fica ali, ela não precisa nem sair. Tem farmácia, tem assim, é uma cidade, mini cidade que nós temos feito nesses últimos empreendimentos nossos. Então você oportuniza a pessoa e essa pessoa daqui a 5, 8, 10 anos vai estar fazendo o upgrade e vem entrando outro naquele lugar. E isso oxigena o mercado da construção no Brasil como um todo e nós esperamos que a gente consiga também dar essa alavancada aqui no nosso. Doutor Fábio, nesse momento derradeiro do programa, eu queria que o senhor fizesse as suas considerações finais e chamasse a atenção, convidasse o povo do Maranhão para participar do Fest Imóveis que está chegando por aí. Eu já ia dizer que a gente tinha pulado dessa pauta e até acho que o tempo do programa devia ser um pouco maior. O Fest Imóveis é uma grande oportunidade, como eu estou dizendo, a gente deve lançar esse cheque. Eu estou só esperando o governador chegar hoje, que ele está lá na COP, que eu também vou participar dela. Mas assim, vamos fazer com 39 empresas a maior feira da construção do Maranhão dos últimos tempos. A última que a gente fez foi antes da pandemia. E de lá para cá eu não tinha feito mais. Então eu resolvi não fazer só para Minha Casa Minha Vida, não só para habitação de interesse social, mas também para a incorporação. Então nós vamos ter 2 zonas. Só do Minha Casa Minha Vida, no mesmo espaço. Do Minha Casa Minha Vida e a de incorporação. Ou seja, você vai poder ir lá, comparar preços, ver as promoções, saber aonde é que temos investimentos, onde é que você pode morar, porque muita gente, você pensa, não, eu quero morar no Nacuama, outro quer morar no Turu, e nós temos uma gama de ofertas e com essas potencializações dos subsídios, vai dar mais uma oportunidade, fora que nós temos o mais alto luxo, que é um mercado que tem andado muito ligeiro, muito forte aqui em São Luís, porque há uma demanda muito grande e nós temos lançado muitos lançamentos. Só esse ano nós já tivemos mais de 14 lançamentos de prédios que são demandados pelo nosso consumidor que queria aquele prédio daquela forma. E eu até tenho dito, não existe nada a dever para o Brasil todo da qualidade e de como nós executamos os nossos projetos hoje. Então, eu acho que é uma grande oportunidade. Do dia 21 ao 23, você passar lá no Shopping da Ilha, no piso L4, que nós estaremos lá estaremos lá pessoalmente com essas empresas, mostrando a nossa pujança e agregado a isso, nós teremos também o SESI, o SENAI, o SEBRAE, o SENAC, o SESC, mostrando também os trabalhos que eles executam, as formas que a gente educa o trabalhador, a gente faz saúde e segurança do trabalho, e o grande coroamento que é o lançamento da nossa TV Sinduscon, onde nós vamos deixar esse legado aí para próximas administrações que virão. Doutor Fábio, muito obrigado. Tratamos de um tema que é legal porque é top e atual. E esse é o nosso compromisso com você. Seguiremos com o quadro Egressos, trazendo a doutora Antônia Veridiano. Seja bem-vindo à nossa clínica.
Estamos aqui para melhor recebê-los com a melhor tecnologia. Estamos há 35 anos no mercado, sempre com as melhores inovações. Temos grandes surpresas para vocês e uma tecnologia de ponta. No quadro Egressos de hoje, estamos recebendo a doutora Antônia Veridiana, advogada formada pela Universidade Selma e que trabalha, dentre outras coisas, na área de legalização de imóveis. Doutora Antônia, seja bem-vinda ao Legal e Atual. Bom dia, doutor. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Doutora Antônia, o Sinduscom Maranhão vai fazer um grande evento agora, como você ouviu na participação do nosso presidente Fábio Naús, que é o Fest Imóveis, um momento em que o Sindicato da Construção Civil, em parceria com a Caixa Econômica Federal, vai estar disponibilizando para o mercado uma quantidade significativa de imóveis. Dentro desse contexto, eu lhe pergunto, a participação do advogado se mostra importante? É importante ele dar o apoio para quem está comprando o imóvel? Não só nessa situação, mas em qualquer situação em que vá haver uma compra de um imóvel, principalmente urbano. A participação do advogado é interessante? Bom, doutor, o mercado imobiliário ele é amplo, ele é multidisciplinar e ele envolve tantos aspectos do direito civil como do direito contratual, direito notarial e registral, direito ambiental e até tributário. Então, o ideal é que o advogado esteja presente desde os atos registrais mais simples até os mais complexos. Atualmente, é obrigatória a presença do advogado apenas na uso capião e adjudicação compulsória extrajudicial, mas há projetos em andamento que vão tornar obrigatório a presença do advogado nos casos de regularização fundiária urbana. Muito importante, então, a participação do advogado. Hoje, você está trabalhando exclusivamente nesse segmento, você tem uma experiência avançada na área cartorária, por exemplo, ou você está atuando em outros segmentos do direito? Eu atuo em outras áreas, mas meu ponto forte de atuação é o mercado imobiliário, o direito imobiliário, né? Eu estou fazendo uma pós-graduação em direito imobiliário pela Legale, mas na graduação eu estagiei durante um ano no cartório de registros de imóveis daqui de São Luís, Maranhão, e eu também trabalhei durante um ano num cartório de registros de imóveis de Santa Catarina. Então, meu ponto forte de atuação é o direito imobiliário. Doutora, você é egressa do Selma. Como é que você viu a participação do Selma na sua graduação e como você entende que o Selma pode melhorar na introdução do seu egresso no mercado de trabalho? Bem, cada profissional precisa trilhar o seu caminho, mas o Selma, a graduação me ofereceu muitas oportunidades, tanto como pesquisa científica pela FAPEMA, como pela própria Uniselma. Né? Eu tive professores maravilhosos, tive a honra de ter o professor Sérgio, né, que me orientou. As cadeiras de prática são muito importantes, mas eu acredito que o Selma, ele precisa inovar, né? Inovar na questão da teoria com a prática extrajudicial, porque o extrajudicial, ele é visto como algo burocrático, mas não é, né? Incentivar os estudantes a utilizar a via extrajudicial é muito importante, porque eles afogam o judiciário, e coisas que levariam anos no judicial levam semanas e meses no extrajudicial. E esse acompanhamento, né, essa teoria e prática é muito importante. Então, eles poderiam fazer pesquisas, parcerias com cartórios, inclusive até adicionar uma cadeira de prática extrajudicial seria muito importante. Antônia, eu lhe pergunto, hoje, uma pessoa que está adquirindo um imóvel ou que quer se aposentar, ou que dentro de outro segmento em que você atue, como é que ele faz para localizar a doutora Antônia Veridiana e ter com ela uma consulta,
uma reunião que seja prospectando para uma ação futura? Como é que ele deve proceder? Bom, os clientes podem me encontrar através das minhas redes sociais, perfil do LinkedIn. Você quer deixar o seu telefone de contato, por exemplo? Sim. Diga. O WhatsApp é 989-9177-4946. É isso aí. Você ter a possibilidade de ter um advogado que conhece o seu perfil e aquilo que você está buscando é fundamental para o seu futuro. E o quadro Egressos dá essa oportunidade para você. Encontrar um bom profissional egresso de uma boa universidade que pode lhe dar a assessoria devida. O Legal e Atual chega ao fim, trazendo a doutora Antônia Veridiana passando informações para você, o presidente do Sinduscom falando sobre sua brilhante administração e a participação do sindicato. E esse é o nosso contexto, levar cada vez mais informação com descontração para você. Até o nosso próximo programa. Oferecimento Progemax, a maior empresa de projetos públicos e privados do Maranhão. Space Pet, porque o seu pet merece carinho e dedicação. Clínica de Odontologia Doutora Mônica Marlete Almeida. Remoção de cárie e cirurgia a laser. Geração Eventos Especiais. O melhor em palco, sonorização, iluminação e painéis de LED. Maia Distribuidora. Tudo para lanchonetes, hamburguerias, restaurantes, pousadas e hotéis. RD Performance, musculação e bootcamp, em uma estrutura espetacular. Água Viva Piscina e Lazer, qualidade em produtos e serviços. Clínica Afeto, referência em ginecologia, obstetrícia e endometriose. Cirurgias através de laparoscopia e robótica.